Hoje o tema é educação de filhos. Está focado aqui já, sentado, não tem problema não, né? Você pode estar perguntando, por que o pastor está sentado? Então, eu estou sentado por uma razão específica. Porque é um assunto duro de falar, e eu prefiro falar sentado para não me empolgar em pé. Então, para que vocês saiam de hoje aqui, não com a hashtag calma pastor. Então, sentado eu fico mais calmo. É um bate-papo, eu vou conversar com vocês, tá bom? Então, eu não vou pregar hoje, eu vou bater um papo. E se eu for em pé, eu vou pregar. Aí não vai ser bom. Aí os jovens vão ficar em cima, hashtag calma pastor, calma pastor. Não, então eu vou ficar calmo hoje, tá bom? Eu prometo a vocês. Se eu me exaltar, vocês digam, homem, levante a placa aí. Mas eu acho que não vai precisar, não. Porque a educação de filhos, quando se fala, se machuca algumas pessoas e outras podem se sentirem exaltadas porque são os pais perfeitos. Eu eduquei meu filho do melhor jeito possível. E outros ficam tristes porque não educaram direito, ou ficam com raiva porque tem um que criou bem e fica fazendo inveja a quem criou mal. E, na verdade, não tem quem criou melhor e quem criou pior. Eu acho que o que falta muito nos lares é uma coisa chamada princípio. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Antes, eu quero falar uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Eu li no artigo de John Piper. Um amigo meu traduziu e mandou: pais, exijam obediência de seus filhos. John Piper, ele é um pastor batista, homem de Deus, e ele faz uma reflexão sobre a obediência. E ele começa o artigo contando a história de um jovem chamado Andy Lopes, 13 anos, que foi morto por policiais americanos. E ele estava com um rifle apontado para os policiais. E os policiais deram ordem para ele baixar o rifle. E ele virou e apontou para mais 2 policiais. Virou o lado e ficou apontando, e mirando, e ainda zombando dos policiais. E os policiais deram 2 ou 3 vezes a ordem para que ele baixasse o rifle. E na iminência de serem mortos, os policiais atiraram no menino de 13 anos. O menino foi alvejado e foi morto. Quando o menino foi socorrido pela polícia, que foram identificar a arma que ele estava usando, era uma arma de brinquedo. Talvez muitos aqui estejam chocados com essa situação, ou se conhecem a história, podem ter ficado chocados. E numa hora dessa, a primeira coisa que a gente faz é dizer que a polícia é errada e que fez o que não deveria. A minha pergunta é, será que a polícia está errada? Será que a polícia errou? Será que esse menino não aprendeu a obedecer às autoridades? Por que a gente não olha pelo outro ângulo? Porque sempre a gente olha pelo ângulo de quem é a autoridade. Eu não estou falando aqui de uma autoridade repressiva, eu estou falando de uma autoridade que pediu para ele baixar a arma. Aí John Piper, triste com essa realidade, na outra semana ele vai fazer uma viagem. E ele se confrontou com a situação que eu já me confrontei em aviões, e em ruas, inclusive até na igreja. Ele estava no avião, atrás de uma mãe e de um filho, e o comandante, ou o instrutor de voo, esqueci o nome agora, comissário de bordo, dá a instrução de que deve desligar todos os aparelhos celulares e tablets. Não sei se vocês lembram desse detalhe no avião. E ele percebeu que o menino, além de estar fazendo muito barulho, ele não desligou. Mas a aeromoça, ela anda no corredor, vocês sabem disso, fazendo aquela checagem final, olhando se o cinto está atado, se as cadeiras estão em pé certas, e se tem algum celular ligado. E o menino não desligou. E ela foi e disse, olha filho, você tem que desligar. Mamãe ajuda ele a desligar. E ele não desligou. E ela passou, ela percebeu que não desligou e voltou. E ela se debruçou, a aeromoça se debruçou e disse, olha, você tem que desligar o tablet. Aí o menino deu à mãe, desligou. Quando ela saiu, que foi sentar, o menino tomou da mãe e ligou novamente.
E aí o avião já estava levantando o voo, ela não podia sair do local dela por questão de segurança. Mas a mãe, em nenhum momento, exigiu que o menino desligasse o tablet. Nenhum momento. Ela assumiu a responsabilidade de mãe. Nenhum momento. John Piper faz uma reflexão interessante olhando para uma palavra chamada obediência, que a gente vai abordar daqui a pouco. Ele diz o seguinte: eu pensei comigo, a mãe não fez nada. Será que ela está treinando o filho dela para ser baleado pela polícia? Porque se nessa idade ele é desse jeito, imagine quando ele estiver com um rifle de brinquedo apontando para a polícia, e que a polícia disser, baixa o rifle. É dura essa reflexão, mas é necessário como igreja a gente abordar esse assunto. Porque, infelizmente, o que nós vemos, não só aqui na igreja, mas na sociedade que a gente vive, é uma geração que perdeu os limites. E aqui eu quero já indicar um livro para vocês chamado Limites. Um livro, eu vou até tentar conseguir para ver se consigo mais barato aqui para a igreja em quantidade. Um livro chamado Limites, que muitos de nós não demos para os nossos filhos e depois não queremos arcar com as consequências. Que esses limites poderiam evitar muitas coisas. Convido você para abrir a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, escrito por Moisés. Livro da lei, um livro de instrução para o povo de Israel. A partir do verso 6, Deuteronômio 6, a partir do verso 6, diz o seguinte. 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás por umbrais, nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Santo Deus, nos ajuda na transmissão da tua palavra, e que encontremos na nossa igreja nessa noite corações abertos para ouvir a instrução do Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Quando se fala em educação de filhos, não podemos de forma nenhuma pré-estabelecer formas. Porque sempre se há aquela coisa da família perfeita que educou os filhos e da família que não educou os filhos. Eu quero fugir disso. Em nome de Jesus, eu quero fugir disso. Porque eu conheço famílias que educaram os filhos da mesma maneira. E um honra o pai e a mãe e o outro desonra o pai e a mãe. E os dois foram criados da melhor forma possível. Então, a gente já tenta aqui matar de início esse estigma da família que cria o filho mau. O que eu vejo é que tem famílias que têm princípios e tem famílias que não têm princípios. E muitas vezes, esses princípios, logo de cara eu quero dizer aqui para você, não me leve a mal, vou falar dos princípios da palavra, mas um princípio que tem ganhado força na modernidade é de que a mãe é amiguinha da filha e o pai é amigão do filho. Você não é amigo do seu filho, você é pai do seu filho. Você é amigo também, mas você não é amigo e pai, você é pai e amigo. Existe diferença. Você não troca figurinhas com seu filho. Você é pai dele e ele tem que entender que você tem autoridade sobre ele. Mas tem tempo que vocês vão brincar e vão se divertir, e vão como dois meninos. E isso é lindo demais e saudável demais para a vida e crescimento saudável do filho. Mas não confunda ser pai, ser mãe, de ser amigo. Isso está muito na moda hoje, e aqui na igreja tem muita gente que vive essa realidade, e o que eu tenho visto é muito filho rebelde que olha o pai como amigo e daqui a pouco está batendo na cara do pai e da mãe.
É a realidade que eu vejo na Igreja Batista Zona Sul. Eu não estou falando de fora, não. Estou falando daqui. Pais são instrumentos de Deus para preservar princípios, valores éticos e morais dentro de casa. Olhando para esse texto de Deuteronômio, tem uma palavra aqui interessante. Tu as inculcarás. Inculcar a palavra aqui é tão profundo esse texto que dá a ideia de você ensinar tanto a palavra de Deus para o seu filho, viver tanto, testemunhar tanto, ser tão exemplo para os seus filhos, de que a palavra de Deus ela tem vez e voz na sua casa, que o seu filho vai ficar tão cheio dela, mesmo quando ele se desviar um dia, a palavra está inculcada. A ideia aqui é de cavar um buraco, e de que esse buraco é como se fosse a palavra, e ele vai ficar tão cheio da palavra que ele não vai conseguir sair dela. Então ele pode um dia estar longe do Senhor, vivendo de forma errada, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se você principiou seu filho com caráter, com integridade, com zelo, com moral, esse filho ele vai lembrar dessa palavra que não volta nunca vazia. Então, pais, olhando para esse texto, primeira lição para a sua vida, na fundamentação da educação. A educação bíblica do lar tem que partir do pai e da mãe. A educação bíblica do lar parte de você, papai e mamãe. Nós vivemos numa geração cheia de ideologias. Todo dia surge uma nova linha sociológica. Todo dia surge uma nova linha filosófica, todo dia surge uma nova linha psicológica, todo dia surge uma nova linha ideológica. Mas a ideologia que deve reger a nossa vida, ela não é ideologia, ela é concreta, ela se chama Palavra de Deus. E essa Palavra de Deus deveria ser resgatada no lar. E sabe por que ela não é resgatada no lar, papai e mamãe? Porque papai e mamãe não gostam de estudar a Bíblia. Porque os filhos precisam de pais que amam a palavra para serem referenciais na sua vida. E olharem para essa palavra como absoluta na minha vida, para direcionar a minha vida. Nós não gastamos tempo com a palavra, nós não temos a palavra como base para a nossa vida. E nós entregamos a responsabilidade de educar os nossos filhos ao professor da escola bíblica, ao líder de célula e ao pastor. Quando o filho está na bagaceira, a culpa é de quem? Da igreja e do pastor. Assuma a sua responsabilidade de pai, de ensinar seus filhos no caminho do Senhor, principalmente os homens. Nossa igreja tem aqui programas de educação bíblica. Nós temos escola bíblica, mas os pais não vêm. Nós temos quarta-feira café com Bíblia, estudamos doutrina, mas muitos pais não vêm, mas assistem novela. São viciados no próximo capítulo, mas não vêm estudar a Bíblia. No domingo de manhã sempre tem uma desculpa, mas não vêm estudar a Bíblia. Então, tem muitos que passam aqui, deixam os filhos na porta da igreja e vão embora. Como um dia desses teve um aí que veio, deu um esporro, um pessoal que recebeu, olha, meus filhos estão indo para a igreja, estão vindo para a igreja e parece que não estão bem recebidos e vocês têm que ir não sei o quê. Aí o pessoal disse, mas você vem para a igreja? Eu gostei do que o irmão fez. O senhor vem para a igreja? Eles não querem, sim, meus filhos não querem vir mais para a igreja. Aí o irmão disse, e o senhor vem para a igreja? Aí ele, não rapaz, porque minha mãe foi não sei o quê, presidente durante 128 anos da MCA. O meu pai foi 358 anos embaixador do rei. Eu fui diretor não sei de quê. Eu sou rico. Cara, ainda bem que eu não estava na hora. Sabe, porque a calma gospel pastoral ia acabar, sabe? Ele ia sair daqui com hashtag calma pastor na hora. Pessoas que ficam se agarrando em posição, mas não têm princípios. Está entendendo? Não tem princípios. E quer que a igreja cuide dos filhos quando ele não é exemplo. Então, o ensino, a educação bíblica na sua casa, a responsabilidade é sua, pai, é sua, mãe. Assuma. Não jogue para as pessoas.
Segunda responsabilidade baseado aqui, isso aqui, gente, Deuteronômio é a instituição de Deus, é a constituição de Deus para o povo de Israel, é a lei. Moisés foi um legislador espetacular, além de um líder, um profeta, ele era um legislador, ele escreveu a constituição de um país, e aqui está regrando como a família deveria se comportar, os princípios pautados no que Deus queria. Educação social, começa em casa. Educação social começa em casa. Jovens que não sabem viver em sociedade. Jovens que não respeitam a autoridade, não respeitam professor, não respeitam profissional liberal, não respeitam os mais velhos. Jovens sem caráter. Jovens sem honestidade, sem integridade, na palavra deles a gente só enxerga mentira e desamor. Eu fico horrorizado com isso. Como é que um jovem, já tão novo, não tem integridade, não tem caráter, não respeita mais velho? Aonde ele aprendeu isso? E ainda vem uma turma dizer aí que não pode disciplinar filho, porque o filho vai ficar traumatizado. Peia não traumatiza ninguém não, viu? Peia evita que ele seja um cabo errado. Agora, o problema é como se faz. Tem pai que espanca. Eu sou o primeiro. Se eu souber, eu denuncio. Agora, outra coisa é, como disse o pastor Neto, usar o que Deus criou para a ocasião, né? Deus criou isso aqui para aquelas ocasiões de... Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu apanhava de palmatória, dessa grossura, de madeira. Não sou traumatizado não com isso não. Eu agradeço a meu pai por isso. Sou contra, sei que está errado, mas eu apanhei de palmatória. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu sei viver em comunhão, eu sei viver no meio de pessoas. Eu sei viver em ambientes que tem várias pessoas. Eu sei viver em ambientes onde eu não seja o centro das atenções, nem o meu umbigo domine a situação. Porque conhece aquela historinha do menino que vai jogar futebol e que ele leva a bola, e se ele não for escolhido, o jogo acaba, porque ele leva a bola de volta? Não me escolheram, então eu vou levar a bola. Tem alguém aqui assim? Não, né? Porque no primeiro culto tinha uns 10 que iam falar, pastor, eu acabei tanta pelada. Hoje Deus me libertou. Aleluia. Só que a geração de hoje tem muitos assim. Muitos meninos mal criados, com um umbigo voltado para si mesmo, o mundo tem que girar em torno deles, e se ele é perna de pau, botam ele para ser goleiro, ele acaba o jogo. Se o jogo não é do jeito que ele quer, ele acaba o jogo. Se o time que ele escolheu perdeu, ele fica logo estressado. Porque ele não sabe viver em comunidade. É um menino mimado. Um menino mimado. Outra coisa de viver em sociedade, que foi uma das coisas que mais me chocou aqui em Natal. Eu não sei como é que está em Recife hoje, em Pernambuco, mas eu aprendi com os meus pais, não sei se vocês aprenderam também, eu creio que a maioria que aprendeu, a pedir bênção ao pai. Hoje parece que é pagar mico, pedir bênção é pagar mico. Vai pagar mico o quê, sem vergonha? Tem uma coisa entre Deus e os pais que você deveria honrar, que é a bênção do seu pai e da sua mãe para você, da sua avó, da sua tia, do pastor também. Você tem que pedir a bênção, pastor. Não, estou brincando. Corta essa, depois corta. Só o papai e mamãe, estou brincando, gente. Sou padre não, né? Daqui a pouco vamos me chamar de bispo para beijar um anel, aquelas coisas. Estou brincando. Mas pensa a bênção ao seu pai e sua mãe. Uma coisa que eu aprendi também na minha infância, que eu louvo a Deus por isso, e isso talvez foi o que mais me chocou quando cheguei em Natal, é quando a gente entra no ônibus, tem mulher grávida em pé, você dá o lugar. Jovens sem vergonha se fazem que estão dormindo. É assim ou não? Eu não sei como é Recife hoje. Na minha geração, eram os jovens em pé, os mais velhos sentados. E se tivesse jovem em pé ou adulto mais velho que não queria se sentar, a gente segurava a bolsa deles. Nem isso fazem. Não dão lugar para a grávida, não dão lugar para os mais velhos. Se brincar, bota o pé para cair. Dia desses eu vi uma professora pediu exoneração da faculdade
Da faculdade não, da escola que ela ensinava, porque os alunos colocaram super bonde na cadeira dela. E ela sentou, fez a chamada, quando ela se levantou para dar aula, ela estava colada na cadeira. A gente tentando imaginar a cena é engraçado. Mas essa mulher está tão humilhada, ela está tão envergonhada disso, que ela pediu exoneração do único emprego que ela tinha, porque ela tem vergonha de ser professora. Isso é sério, gente. Isso começa dentro de casa. Quando os pais não ensinam os filhos a viver em ambiente de comunidade. E minha pergunta é, esse menino quando chegar no trabalho, como é que ele vai ser? Numa escola, onde ele pegar uns meninos mais fortes do que ele? Qual é o limite desse rapaz? Terceira lição, primeira educação bíblica, segunda educação social, terceira educação profissional. Como é que você tem estimulado seu filho para fazer diferença na sociedade? Para estimulá-lo a ser alguém na vida. Se eu abrir aqui, para muitos aqui falarem, muitos aqui vieram de histórias difíceis, de pais que sofreram muito, pais que ralaram para caramba, muitos pais semi-analfabetos ou analfabetos, e que se ralaram para você estudar e ter o que tem hoje. E louvado seja Deus pela educação que seu pai lhe deu. Muita gente saiu daqui de situação rural, que trabalhava na roça, que não tinha perspectiva talvez de vida nenhuma, mas Deus honrou, usou, e você hoje glorifica a Deus com sua profissão, alguns já aposentados, outros não, outros que continuam na labuta. Mas como é que nossa geração tem estimulado os nossos filhos para o futuro? O que eu tenho visto é que às vezes a gente, no lugar de estimular para ele exercer a vocação dele, a gente estimula para que ele ganhe dinheiro. O dinheiro tem cegado as pessoas e é uma entidade que tem dominado as pessoas. Estude para ser rico. Não estude para exercer a sua vocação com dignidade. Não estude para ser alguém e abençoar a geração. Estude para ganhar dinheiro. Só isso que a gente ensina. Condoleezza Rice, ex-secretária do Estado americano, na época de George Bush, negra e mulher nos Estados Unidos, você imagina que essa mulher não sofreu. Mas o pai dessa mulher, que não teve o estudo que ela teve, ele fez uma coisa espetacular. Ele sempre usou palavras de afirmação e ensinou essa mulher a ser alguém na vida. E ele sempre dizia para ela, você será uma grande líder na sociedade americana. Você não deixe o negativismo contra os negros e contra a descendência negra lhe humilhar. Erga a cabeça, avance, ache um lugar que possa abençoar a nação, encontre um lugar que você possa ser bênção para a vida de outras pessoas, acredite no seu potencial, cresça, avance, afirme os filhos, para que eles queiram ter algo na vida, queiram ser alguém na vida. E essa mulher foi o que foi, crente em Jesus Cristo. Ano passado ela deu uma palestra num dos maiores treinamentos de liderança do mundo, no Summit, na igreja de Willow Creek, lá em Chicago. Deu o testemunho dela. Queridos irmãos, nós precisamos estimular os nossos filhos para exercerem suas vocações na sociedade e abençoar a sociedade. Serem bênçãos. Bíblia, sociedade e profissão. Agora eu vou continuar a mensagem com outra característica. Como usar a Bíblia na educação dos filhos? Eu quero que vocês agora passem lá para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo que escreve. Às vezes nós ficamos com essa história, não, eu não tive orientação, eu não tive um pai que me ensinou, mas você pode fazer diferente. Porque você não teve e o seu filho não vai ter, estimule seu filho a crescer. Efésios capítulo 6, verso 1, 2, 3 e 4, mas eu quero frisar o 4. Mas diz assim, eu quero ler todo para que todos entendam. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui está um conselho para os filhos: obedecer aos pais. Por isso que nós, como pais, devemos ensinar nossos filhos a serem obedientes aos pais e à sociedade. Devemos ensinar os nossos filhos a serem obedientes. A Bíblia ensina. Mas, por outro lado, pais, como é que você tem educado seus filhos? Verso 4, veja o que aqui diz. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eugene Peterson, quando ele faz uma paráfrase na Bíblia, a mensagem, não sei aqui quem tem a Bíblia, a mensagem, vale a pena você ter. Ele diz assim: pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com ele. Segure-os pela mão, caminhem com eles, ensinando sobre o Senhor. Vivemos nessa época, queridos, que é uma geração rebelde, sem exceção, que faz o que quer, só porque não pode ouvir a palavra não. Muitas pessoas olham para esse texto e dizem assim: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, como se fosse uma brincadeira de amigo, que o nosso filho fique irado. E a gente traz essa realidade para a igreja e a gente não vê o que o texto quer dizer. Não tem nada a ver com isso. Você pode brincar com seu filho, você pode dar peteleco no seu filho também, pode jogar futebol. Benjamin não sabe perder jogando futebol. É difícil, eu tenho que deixar ele ganhar, mas às vezes eu ganho, para ele saber que a vida é mais derrota do que vitória. Mas joga futebol de botão comigo, eu jogo futebol de botão, viu gente, de mesa. É bom demais. Joga o futebol de botão com o Benjamin, ele fica irado quando perde. Mas ele perde, para ele aprender a perder. Mas às vezes eu deixo ele ganhar. Isso não tem nada a ver com provocar a ira do filho. Como é que você provoca a ira do filho? A ideia aqui não está relacionada a isso que eu acabei de falar. Está relacionada à forma como nós educamos os nossos filhos. E duas palavras talvez possam ser usadas aqui para tentar explicar como é que eu provoco a ira do filho. Uma é liberdade e a outra é exigência demais. Falta de equilíbrio. Uns liberam demais, outros exigem demais. Tem pais que são chatos demais. Diga a verdade. Ah, pai, é uma coisa chata. E é chato mesmo. Tem outros que são liberados demais. Ah, pai, é legal. Legal, mas libera geral. E o filho não tem limite. E eu quero falar primeiro sobre os pais que liberam demais. Os pais que liberam demais não ensinam os filhos. Eles se desculpam da sua função ou porque trabalham demais, e na ausência deles do lar, eles compram os filhos com presentes ou fazendo o que o filho quer quando ele está com birra. Sabe o que é birra? Birra combina com pizza. O filho que faz muita birra, ele precisa levar uma pizza boa, para ele parar de birra do mal e receber uma pizza boa. E muitos pais não ensinam, não dão limites, riem, e aqui é uma coisa séria, gente. Pais que riem de todas as besteiras que os filhos fazem. Ah, papai não... O filho chama um nome feio com a avó e o pai ri. O filho estende o dedo para a esposa e o pai zomba. A filha está com essas dancinhas aí do inferno que prostitui as meninas já de criança e a gente fica aplaudindo, achando que está legal. Achando que está tudo muito bem.
E sempre esses pais, esses avós trazem para o diminutivo. O bichinho, é besteirinha que ele está fazendo, é tão engraçadinho, tadinho, tadinha. Já perceberam? Sempre é no diminutivo. Sempre está tudo bem. E não está. Você está destruindo o seu filho porque ele não tem limites. Porque ele não tem um prumo. Porque ele não tem um guia. Porque ele não tem uma direção. Tem filhos que estão desesperadamente clamando, gritando, interiormente chorando para ouvirem um não dos pais. Lembra a história de um pastor que estava com o filho dele era daqueles quietinho gospel, e estavam numa reunião, foi num teatro, não lembro onde foi, numa igreja, e o filho ficava em pé, e era hora de ficar sentado, e o filho, eu vou ficar em pé, e não estou nem aí, não sei o que, e zombando, e todo mundo percebia que o filho estava bagunçando o ambiente. 2.000 pessoas. E o pai, você vai sentar. E o pai começou a serrar os dentes assim, você vai sentar. E o filho, aí levantava, daqui a pouco estava em pé de novo. Aí o pai pegou ele assim, disse, você vai sentar. Agora, você ouviu aquela coisa assim. Botou ele sentado na cadeira assim. Aí ele disse, eu estou sentado, mas o meu espírito está de pé. Esse era desobediente, viu? Talvez você era desse jeito, diga a verdade. Eu era desse jeito, graças à palmatória do meu pai, eu não sou. Senão eu ia daí para pior. Está entendendo? Esses são filhos que são liberados demais. Eles se acostumam com falta de limites e eles conseguem argumentar contra os pais até nesse nível, no nível espiritual. O espírito é desobediente. Já pensou, Linaldo? O espírito dele é desobediente. O cara, esse é só Jesus na causa. John Piper diz uma coisa sobre filhos liberados demais. A paternidade liberal não produz crianças humildes e graciosas. Ela produz meninos terríveis. Não é divertido estar ao redor dessas crianças. E elas mesmas não estão felizes. Elas clamam por um não. Elas clamam por um pai que ponha limites nela. Elas se tornam exigentes, insolentes. São essas crianças que acabam com o ambiente onde chegam, porque tudo tem que ser do jeito delas. Tudo tem que ser da forma delas. O jogo tem que ser do jeito que ela quer. Eu fico tentando imaginar um jogo de futebol com essa geração aqui. Porque quase toda geração é assim hoje. Então todos levam a bola. Todos levam a bola. A bola é minha, se não for do meu jeito não tem jogo. Mas só que o outro também levou a bola porque ele é igual a esse primeiro. Aí o jogo não acaba. Mas não é do jeito que o segundo quer. Aí ele sai, aí fica o outro. Daqui a pouco não tem ninguém, só tem um campo lá. Porque vivemos numa geração de pessoas que idolatram seus umbigos e os pais idolatram os umbigos dos filhos e eles não têm limites e são liberados demais e fazem tudo do jeito que eles querem. Está difícil, gente. Difícil demais. A liberdade que você deu ao seu filho não é bênção, é maldição. Para que elas, maldição para elas e para as pessoas ao redor delas. Elas são livres. Você liberou seu filho. John Piper diz, eles são livres entre aspas. São como um barco sem leme e sem âncora. Um barco sem leme e sem âncora. Não sabe para onde vai e nem sabe quando deve parar. Como a conversa de Alice com o gato. Para onde vai esse caminho, meu? E o gato disse, você quer ir para onde? Não sei. Então, para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Tem muitos filhos que estão vivendo esse contexto. Não sabem para onde ir, então qualquer lugar que for serve. Elas são vítimas de seus caprichos. Mais cedo ou mais tarde, esses caprichos serão confrontados pela sociedade. E se tornará em miséria para a alma desse menino.
E sabe qual é o pior problema? Termina John Piper o artigo. Quando esse menino se encontrar com um confronto mortal com a polícia. Meninos que não têm limites, infelizmente, o fim deles não é bom. Existe tempo para mudar isso. Pais liberais demais. Agora, por outro lado, pais que exigem demais. Não sei se aqui na igreja tem esse tipo de pai. Pai que é perfeccionista, que cobra demais os filhos como se eles já fossem profissionais. Filho acorda de 5 da manhã, vai para a escola, chega à tarde, vai para o inglês, almoça. Se der tempo para almoçar, ele almoça. Nem sai fedendo, já vai para o inglês. Depois tem aula de esgrima. Depois tem aula de natação. Depois hidroginástica. Depois ele aprende russo, alemão e esperanto. Para tirar o estresse, ele aprende japonês. Porque ele tem que ser o melhor profissional do mundo. Ele tem que ser melhor do que todos. Ele tem que ser milionário. Aí, para acalmar a alma, ele vai treinar judô, que significa caminho suave. Depois ele vai fazer um futebol para pelo menos gritar gol. Depois ele vem dormindo como uma múmia para casa, para tudo se repetir no outro dia. Pais que exigem perfeição do filho, quando na verdade deveriam exigir obediência. Confundem obediência com perfeição. Confundem perfeccionismo com excelência, com qualidade. E exigem demais, e o que eu vejo hoje são filhos estressados, filhos que têm que fazer terapia, filhos emocionalmente abalados, porque o pai cobra tanto, a mãe cobra tanto, que os coitados não sabem nem o que quer da vida, e é tanta exigência, tanto trauma na vida de um jovem, porque a sociedade já cobra, chega em casa só cobrança. Onde é que a gente vai parar com os nossos filhos? Paulo diz: pais, não provoquei a ira dos filhos. Tem duas maneiras de provocar a ira dos filhos: liberando geral ou exigindo demais. O Evangelho chama para o equilíbrio. Para quem é um pai assim, deixa eu dizer para você: pega leve, mas pega. Você tem que pegar leve, mas pega. Sabe o que é um pai exigente? É aquele pai que o filho chega em casa, tira 9, feliz da vida, vai e chega gritando: pai, tirei 9 em física. Pô, ele odeia física, ele conseguiu tirar 9. Sem cola, viu? Sem vergonha. Sem cola. Não vá colar. Tirei 9 em física, pai. E o que é que o pai disse para ele? Não fez mais do que sua obrigação. Eu queria que tivesse um cachorro quente e gospel para enfiar na boca do pai nessa hora. Deus descesse com isso. Cala a boca, Magda. Não sabe elogiar o filho, não sabe dar uma palavra de estímulo para o filho, não sabe dizer: filho, valeu. O filho chega e tira 7, filho, show de bola, mas vamos depois melhorar, né? Mas, pô, parabéns, 7, gostei. Mas sempre está exigindo, sempre cobrando, tem que tirar 11. Eu já vi pai dizendo: você tem que tirar 11. Onde? Qual foi a escola que você estudou, maluco? Eu não sei, tem escola que tira 11? Eu não sei, porque eu já vi pai dizer isso. Acho que ele estava ressuscitando o Raul Seixas, é maluco, beleza ele. Que é isso, gente? Ou você exige demais, ou você libera demais. Vá para o Evangelho e venha para o equilíbrio. Traga seu filho para perto, ame seu filho. O apóstolo Paulo continua e diz assim: mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Criar filhos na disciplina e na demonstração do Senhor é criar os filhos na instrução do Senhor. A ideia aqui da palavra instrução é de tutor, de treinador, de educador, de disciplinador, tanto corretivo quanto instrutivo. A palavra usada por Paulo é paideia, que surgiu a palavra paidagogos, que hoje é a palavra pedagogo. Foi essa palavra que Paulo usou aqui para dizer como um pai deve agir, como um educador, como um treinador, como um mentor. Um mentor é aquele que
que gasta tempo, que discipula, que treina, que ama, que conversa, que escuta o filho, volta ao começo, que é pai e é amigo, e não amigo pai. Mas que escuta o coração do filho, que entende quando o filho está triste, chega lá para mentorear o filho, para levantar, erguer. O treinador, aquele que estimula, que diz, cara, vamos lá, vamos vencer, você é vencedor. Palavras de afirmação para os filhos. Segundo livro, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que minha filha Larissa disse, leia esse livro que o senhor está precisando. Toma, pastor, na cara. As 5 linguagens do amor do adolescente, minha filha me deu. Porque ela disse que eu acho que eu trato ela feito um bebezinho ainda. E está lá na minha cabeceira para eu ler. Vou ler, viu, filhona? E vou obedecer. Mas treinador, eu quero usar um exemplo bom aqui que vocês vão gostar. O Sport Clube do Recife estava mal no Campeonato Brasileiro. Estava bem até não sei qual rodada. Entre os primeiros, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não saía disso. Bem, vocês sabem disso, o esporte sempre está na cabeça. Aí o que acontece? O esporte ficou órfão de treinador. Eduardo Batista pediu demissão e foi para o Fluminense. Eu odeio o Fluminense. Aí o que acontece? O esporte contratou Falcão. O esporte passou 10 rodadas só levando couro. Falcão chega. E eu fiquei encantado, que tem a ver com a pregação, com o que Falcão disse essa semana. Ele disse, eu cheguei no esporte, eu não fiz nada. A estrutura do esporte, para o Nordeste, é uma estrutura extremamente grande e profissional. Mas na minha conversa com os jogadores, eu só tive 2 instruções para ele. Uma foi, vocês sabem jogar bem. Porque não é à toa que o time passa mais da metade do campeonato entre os primeiros. Não foi à toa. Não foi um acidente. Então, joguem bem. Vocês sabem jogar, joguem. Outra coisa, joguem para frente. E sabe qual foi outra coisa que o Falcão disse? Chute a gol. Vocês não chutam a gol. Resultado, o Sport vem a 4 jogos vencendo e voltou para brigar, para voltar para o G4. O que eu quero dizer com isso? Nós, como treinadores, para os nossos filhos, nós temos que estimular os nossos filhos a vencer na vida, a crescer, a avançar na vida. E como pedagogos, como educadores dos nossos filhos, nós temos também que exercer esse papel de instruí-los e discipliná-los no caminho correto. O Paulo diz que ensine-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestar não é ficar gritando, ficar esbravejando. Admoestar é disciplinar quando deve ser disciplinado. Quando admoesta o seu filho, quando você disciplina o seu filho, você está forjando o caráter do seu filho. Não adianta disciplinar depois que ele tem 14, 15, 16 anos. Já era, meu irmão. Pais aqui que têm filhos bebês, a hora é agora. Porque depois que ele cresce, sabe o que vai acontecer? Por uma criação sem princípios, ele vai bater em você e na sua esposa. Ou ele vai bater na sua alma com palavras do inferno, que machucam e ferem você. Dizem os estudiosos que depois de 7 anos não adianta mais não. Depois de 7 anos já era. Não sei se eu estou correto, me ajudem aí os pedagogóis e os psicólogos. Mas até 7 anos dá para instruir o filho a admoestar com disciplina. Mas aí a campanha na televisão é que não pode disciplinar, porque não pode, o que não pode é espancar. Mas Deus fez uma parte para esse fim. Cuidado como você faz, mas faça. Se o seu filho, agora depois que ele está cavalão, meu amigo, não faça não que você apanha. Só se ele for muito obediente. Não adianta mais não. Já era, é conversa só. Eu quero relatar algumas coisas que têm acontecido aqui na igreja que eu preciso conversar com vocês. Ministério Crescer. Conversando com as professoras, algumas professoras. O que é que tem acontecido? Meninos mimados demais que não respeitam os professores.
Eu não sei se é porque eu gosto de professor, eu sou apaixonado por professor, sou apaixonado pelo ensino. Eu não sei se é por causa disso que eu tenho pavor de menino desobediente com o professor, que não respeita os professores. E nós temos aqui na igreja alguns. Não se sintam... Veja bem, eu estou sentado para não ter hashtag calma pastor. Eu estou calmo. Meninos sem limites em casa, quando é que vão respeitar os professores? Me digam. Se o menino não tem limites em casa, ele não vai respeitar professor, ele não vai respeitar polícia, ele não vai respeitar coordenador de escola, não vai respeitar médico, não vai respeitar enfermeiro, não vai respeitar policial. Não vai, irmãos. Não vai, porque ele não tem limite. E eu volto a dizer aquilo que eu sempre falo na igreja. Tem pais que a culpa é sempre do professor, a culpa é sempre do pastor, a culpa é sempre do médico, a culpa é sempre do diretor da escola, e o filho nunca está errado. O anjinho do Senhor, o bichinho que faz as coisas sem querer. Aqueles crentes que gostam de botar a culpa no diabo e não assumir a sua responsabilidade, sabe? Pois seu filhinho... mimadozinho, deixa eu dizer o que ele é. Ele é um pecadorzinho. Pecadorzinho que faz coisinha ruinzinha, influenciado por uma coisinha chamada naturezinha humanazinha. E cuidado para ele não se transformar num diabozinho dentro da sua casa. Sério. Lá em casa, quando os boys estão querendo... com mimo gospel, sabe o que é que eu canto? Sérgio Lopes. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem. Ele é novo, mas tem que sepultar o velho homem. Andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Natureza humana. O seu filho, recém-nascido, ele tem uma coisa chamada natureza humana. E ele é ruinzinho como eu e você é, por causa de uma coisa chamada pecadinho. Nós nascemos assim. E se nós não dermos limite, ele vai ser um mimadozinho que chora para manipular os pais. Um dia desse eu estava aqui, uma família aqui sofrendo porque o filho não pode chorar. Aí vai avó, vai avô, vai presidente da República, Dilma, Lula, FHC, todo mundo tem que ir porque o filhinho está chorando. Filhinho está chorando. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém morre de choro não. Tem alguém morreu de choro? Eu não conheço. Eu vou perguntar aos médicos da igreja para saber se alguém morreu de choro. Eu acho que não. Não sei se eu estou falando besteira aqui. Mas os filhos manipulam com choro e os pais não têm paciência para educar e para dar não para o filho, aí cai na conversa dos filhos. É o filho que quer dormir no meio da cama, lembra de Smigol. Vocês lembram de Smigol, né? O filho quer atrapalhar o love gospel do marido e da mulher, aí quer sair do berço, meu filho, só se ele estiver doente. É assim, está doente, dorme com a gente, senão vá para o teu berço, vai procurar a tua turma, homem. Eu durmo com a minha mulher na cama, é só eu e ela. Agora você quer outro irmão, avisa que a gente providencia. Agora essa história, que história é essa, rapaz? Mas o bichinho está chorando, eu vou botar no meio da cama. Não, vá para a sua cama, é assim. Ele vai passar 2 horas chorando, deixa, não vai morrer. Se você puder ir lá com ele, que é uma estratégia boa, você já orou, já fez devocional, mas ele quer vir, ficar perturbando, gasta um tempo com ele lá. Gasta um tempo com ele de 30 minutos até ele dormir, alisa o filho, ora com ele, ou então fala duro para ele ir embora mesmo. Pega o beco. Meninos que batem nos professores, aqui na igreja, estou falando da Zona Sul. Meninos que respondem e batem nos professores, porque é comum talvez fazer isso em casa com os pais. Meninos que querem chamar a atenção por conta da ausência dos pais em casa.
Os pais trabalham muito ou os dois trabalham muito. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Eu estou encerrando aqui porque o tempo já esgotou. Não é errado mulher trabalhar. De forma alguma, a Bíblia não ensina isso. A mulher virtuosa trabalhava. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu sucesso profissional representa fracasso na sua família, trabalhe menos ou volte para casa para cuidar dos seus filhos. Esse é um conselho na sociedade de hoje que eu estou dando aqui, maluco. Eu estou dando um conselho de maluco. Mas eu prefiro ser maluco e ver famílias saudáveis, estruturadas, que glorificam a Deus na sociedade, do que ver famílias destruídas. Quem fez a tarefa que eu passei para assistir o filme O Estagiário Coroa? Levanta a mão quem fez aqui. Só? Então vou botar a gavota vermelha nos outros, viu? Agora eu vou contar o final do filme, não assistiu porque não quis. O final do filme, a mulher abandonou o lar por causa da questão profissional. O filme é espetacular, vale a pena assistir. Mesmo eu contando o final. Abandonou o lar. O marido se tornou a mãe dentro de casa. Todo dia ele ia para a escola com a filhinha. Começou a fazer amizade com as amigas, com a mãe das amigas. Começou a atrair a esposa. Ele é sem vergonha, está errado. Isso não é certo. Mas a mulher saía de casa de 5 da manhã, chegava de 11. Roncava no meio do caminho no carro. A mulher é maluca, trabalha mais do que tudo no mundo. Resultado, que o filme passa, a mensagem que o filme passa, que é honroso para a mulher viver aquela realidade. Porque o importante para ela é o sucesso profissional. Foi essa a mensagem que o filme passou. Por isso que eu disse, o filme tem uma mensagem profissional boa, mas familiar não. Nada compensa um fracasso da família. Nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Mulheres, quero contar para vocês e para os homens aqui uma história que aconteceu em Fortaleza. Casal de médicos procura o pastor, faz mais ou menos 18 anos isso, para conversar sobre criação de filhos. A médica, igual as meninas aqui da Zona Sul, estuda pra caramba, mestrado, doutorado. O médico, o esposo dela, um casal de médicos, passou num concurso. Bom salário, se eu vou manter aqui, tá bom, dá para manter a família. Ótimo, boa estratégia dele, cuidar da família. E ela estudando. A mulher já estava no doutorado. Só que ela estava grávida. Foi conversar com o pastor. E agora, pastor, o que fazer? Focada no doutorado, engravido, como será a vida, o mundo à nossa frente, muitas oportunidades, o que fazer? Muitas oportunidades financeiras nós teríamos, viajar o mundo todo, conhecer Marte, conhecer Plutão, Mercúrio, viajar, pastor. A gente tinha tudo para conhecer outras galáxias, que é muito dinheiro, 2 médicos, imagina. O pastor, eu acho que ele era descendente de Lampião, igual a eu. Ele disse assim: diminua o padrão de vida de vocês e seja presente na vida dos filhos. Diminua o padrão de vida e seja presente na vida dos filhos. Ano passado, 2014, esse casal, num culto como esse, culto da família, campanha pela família, esse casal vai dar um testemunho na igreja, 18 anos depois. E dizem o seguinte: estavam celebrando a Deus porque os 2 filhos tinham passado em medicina. A mulher decidiu, desde a conversa com o pastor, trabalhar no máximo 6 horas por dia. No máximo. Só que por muito tempo ela disse que trabalhou 6 horas por semana. Ela podia. Estou falando de uma outra realidade. Mas o que eu quero dizer é que não compensa você trabalhar muito e destruir sua família. Os filhos eram líderes de células na igreja. Os filhos sempre honraram os pais e a igreja. E a mãe trabalhou meio expediente durante muito tempo para cuidar das crianças. E eles estavam agradecendo pelo conselho que o pastor deu 18 anos atrás. Eu quero dizer para você, meu irmão,
nesse mundo nojento que a gente vive, que o dinheiro se tornou uma entidade e que muitos pais, para calarem a boca dos filhos, compram os filhos, fazem o que os filhos querem, só para justificar o peso no seu coração de que você é negligente na educação do seu filho. Que tipo de cidadão eu e você tem formado? Que tipo de nova geração nós temos dado de presente para o mundo? Quero concluir com a história que aconteceu comigo. Os irmãos sabem que eu acho que o meu coração de pastor é maior do que o de professor, de pregador. Semana passada eu estava estudando e a diretoria da igreja já disse: pastor, o seu horário de estudar é de estudar. Fecha a porta e estude. Vânia é uma que fica o tempo todo. Estuda, fecha a porta, ninguém perturba o pastor. Vânia é secretária aqui da igreja. E eu não sei se veio alguém conversar comigo, porque para a maioria dos crentes, estudo pastoral não é trabalho. Ele não tem o que fazer e está estudando. E acha que isso aqui foi um fogo de Halley, cometa Halley que desceu na minha cabeça que eu estou pregando aqui. Eu não estudei para fazer isso aqui não. E muitos acham isso. Aí eu estava estudando, e eu não sei se alguém ligou, eu não perguntei a Vânia, se alguém ligou ou se alguém veio conversar comigo. E Vânia, o pastor está estudando, ele não vai atender não. Me perdoe se você marcou com ele, não. Eu não sei quem foi. Mas eu estava desesperado para abrir a porta para ajudar a pessoa a conversar. Desesperado. E me desconcentrei no estudo. 1h30 depois eu voltei para onde eu estava. Eu sou assim, eu quero ajudar as pessoas. Mas eu tinha que estudar, porque eu tinha trabalho para entregar, porque eu tinha pregação para fazer, porque eu tinha roteiro de célula para fazer. Aí o que acontece? Às vezes, meu tempo de expediente aqui, eu paro de preparar. O que eu tenho que fazer aqui eu não faço, porque eu faço outras coisas. E às vezes vou terminar sermão ou fazer sermão em casa, no horário que eu deveria estar com quem? Com a minha família. Lívia, minha filha de 7 anos, me chamou para uma conversa. 7 anos. Painho, vem cá, vamos conversar? Eu, vixe, vou apanhar agora. Prepara, pastor. Painho, o senhor está em casa, mas nunca está em casa. 7 anos. Ela falou essa palavra. O senhor está em casa, mas o senhor nunca está em casa. Eu disse, mas por quê, minha filha? Porque o senhor sempre está estudando. E o senhor já estava na igreja trabalhando e estudando. O senhor vem para casa e vai estudar. O senhor está trabalhando também. E o senhor não brinca de xadrez comigo. E o senhor não joga futebol comigo. O senhor não brinca de futebol com o Benjamin. Não brinca de botão com o Benjamin. O senhor não dá tempo para a Larissa. Lívia falou com minha filha de 7 anos, falou isso para mim. Imagina o coração do pai ouvir isso do filho. Queridos irmãos, os filhos são bênção de Deus para a nossa vida. São como a aljava, são como flecha na aljava do guerreiro. Nós precisamos gastar tempo com nossos filhos. Gastar não, investir é a palavra correta. Tempo para assistir um filme. Tempo para, lá em casa, a gente espalha os colchões na sexta-feira, espalha os colchões na sala. Pense numa bagunça que a gente já fica estressada. É pipoca no colchão, é suco de morango, tudo. Mas tu assiste filme. Mas precisou eu levar uma repreensão da minha filha para eu botar o pé no freio. E eu preciso melhorar muito ainda, porque eu ainda estou muito aquém do que eu deveria ser como um pai. Então eu estou abrindo o coração com vocês aqui, porque nós precisamos educar nossos filhos da maneira correta. E a melhor maneira é investindo tempo na vida deles. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer por tudo e por essa palavra. Agradecer porque o Senhor é aquele que nos ajuda, nos orienta, nos confronta com tua palavra rica e poderosa.
Ajuda os pais aqui, Senhor. Pais que talvez estão frustrados porque gastam tempo demais para ganhar dinheiro e não percebe que esse dinheiro que ganham compensa o estrago que fazem na vida dos filhos. Pais que estão mais preocupados com a vida profissional em detrimento da saúde da família. Pais que talvez educaram os filhos, e pais sérios que temos aqui na igreja, e tantos que nós conhecemos, que educaram os filhos na presença do Senhor, ensinando o caminho certo. E às vezes uns desonram e outros os honram. Chega no coração desses pais com consolo. Chega no coração desses pais com graça. Que não se sintam feridos, culpados, mas que se sintam esperançosos pela graça de Deus na restauração de seus filhos. E entendam que se eles inculcaram a palavra de Deus na vida dos filhos, essa palavra não volta vazia. Mas também, ó Pai, confronta aqueles pais que não têm sido exemplos paternos. Que eles possam instruir seus filhos e admoestá-los na disciplina do Senhor. Que eles possam educá-los para a tua honra e glória. Que eles venham recomeçar a andar na trilha. E entender que dá tempo de mudar a postura na educação dos filhos. Pai, para os solteiros ou para os casados que não têm filhos, que eles possam guardar essa palavra no coração e possam já começar certos. Nos ajuda, Pai, como igreja, a não nos preocuparmos com forma. Tal família usou tal forma e aí deu certo. Tal família, não. Não existe a forma correta, existe o princípio correto. E o princípio é a palavra de Deus. Está tudo aqui no livro. Que nós sejamos pedagogos, mentores, treinadores, discipuladores, tutores dos nossos filhos. Ensinando-os a os guardar a tua palavra. Nos ajuda, Pai. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus nos dirija, nos capacite e nos oriente para a honra e glória de Jesus. Amém.